E bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez junto para compartilharmos conhecimento. Hoje nós falaremos do tema: e se Judas não traiu Jesus? Essa ideia de fazer o tema surgiu porque um outro colega de trabalho, que me substitui de manhã, a gente conversando a respeito. Ele é afastado da igreja protestante. O assunto eu não lembro bem o que era, mas era sobre a espiritualidade, né? Sobre o ensinamento de Jesus. E ele falou: mas se você convivesse com uma pessoa que saberia que te traía? Mas hoje em dia já fala, né, que Judas não traiu Jesus. Aí eu ia responder, mas o tempo é curto e movimento. Falei para ele que eu faria um vídeo gravando a resposta para ele. Para eles não, para as pessoas, esclarecendo. E eu fui à internet, pesquisei, achei que existe um escritor judeu, ou israelense, né? Amós. Então ele disse: se Judas não traiu Jesus. Segundo as pesquisas que ele fez, não só para esclarecer a respeito, mas para mostrar ao povo judeu que Jesus é um profeta. Ele diz que a Igreja Católica segue algumas coisas do Evangelho para afirmar até hoje que Judas traiu Jesus, como ele, baseado pesquisando o Evangelho, vê que Judas não traiu Jesus. Judas não era, segundo está escrito, vocês podem ir lá no Google e digitar: e se Judas não traiu Jesus? É imenso, é grande, mas é muito bom ler. O Judas, ele não era analfabeto, segundo a pesquisa dele. Ele não era da área rural, mas ele era já tinha uma boa vida, né, financeira. Filho, já li que o pai dele era comerciante, e que Judas amou também Jesus bastante, foi infiltrado, né, pelos príncipes da sinagoga para espionar Jesus, que para ele Jesus era um charlatão. Na verdade, Jesus ameaçava ele, né? Jesus ameaçava não, perdão. A presença de Jesus era uma ameaça para eles. Jesus provocou um grande escândalo naquela sociedade daquela época, dizendo que a mulher tinha o mesmo jeito que o homem, o pobre o mesmo jeito que o rico, o escravo o mesmo jeito que o senhor, o empregado o mesmo jeito que o patrão. E veio, segundo diz o Amós, ele não veio para fundar a religião real, isso já sabemos, né? Jesus veio ao mundo ensinar-nos a viver o amor incondicional. Ele veio para reformar o sistema judaico. Assim eu entendi. O povo hebreu, nós temos que entender o seguinte: existe o chamado Antigo Testamento, que a gente sempre vem dizendo que é o Torá, livro sagrado do judaísmo. São coisas escritas para aquela época, maioria é escrito para aquela época. E dizia que viria o Messias da casa de Davi, descendente da tribo de Davi, para libertar o povo da escravidão. E baseando nesse dizer, eles esperaram, muitos e muitos anos, e Judas se apaixonou, né, por aquele profeta, amando Jesus. Ele não queria só que Jesus cativasse, esclarecesse, né, pregasse para o povo, né, pessoal pobre, simples, estropiados, pessoas doentes, mas
pregasse para, vamos dizer assim, a nata da sociedade judaica. Os príncipes o sacerdote, né, os seus cargos imensos da hierarquia judaica, os pessoal rico, os príncipes, né, a família de Herodes, o rei judeu, até parte dos romanos, porque achava que Jesus vinha investido de poder temporal. Temporal é o poder terreno, o título de presidente, reis, né? Aí, então Judas resolveu investir nisso, para que Jesus fosse preso e, através de um milagre, ele se libertasse e provava que ele era um Deus. Provasse que ele era um Deus. Então ocorreu de Jesus ser preso, julgado, porque Judas achava que ocorreria isso. Ele pensava, aí eu vou entrar numa outra parte antes disso. Quando estávamos no Espiritismo, nós lemos um livro psicografado que Judas, ao saber, tá? Já que nós sabemos que existe a reencarnação, a maioria de quem está assistindo, pelo menos acredita que exista, outros poderão não acreditar, aceitamos e respeitamos. Antes dele reencarnar, não se chamava Judas, né? É um outro nome, vamos dizer que era José. José, sabendo que Jesus ia reencarnar, com a missão pedida por Deus, Jesus, o Cristo planetário, a ensinar-nos que o amor é a base de tudo, o amor incondicional. E a escravização, ou a escravidão, que ele iria nos libertar, na verdade, nos dar condições de nos libertar, é a escravidão do ego. O ego nos escraviza. Então, dito a ele que ele não deveria assumir essa reencarnação, essas condições de fazer parte do colégio apostólico de Jesus, pois ele trazia em si ainda o espírito de nacionalidade. É aquela pessoa que diz, não, se fala bonito, patriota. É meu país, meu país, meu país. E ele, então começa a trajetória dele, e ele fica assim maravilhado, assim podemos dizer, com o que o Jesus fazia. Ele via e achava que se ele botasse o plano dele de pedir que prendesse Jesus, entregasse Jesus, não vendeu, tá? Mas entregar para que Jesus ali dentro fizesse o que diz Amós, vem condizer com que o livro psicografado, ele pregasse, ele falasse, mostrasse seus conhecimentos, sua força, seu poder, porque ele achava o seguinte, que aquele povo que ele curou, Jesus curou, fez o aleijado andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, ressuscitou mortos. Mas isso é detalhe para um outro vídeo. E ele alimentou várias pessoas, né? Tem aquela passagem da multiplicação dos pães e peixe, foram acho que 2 vezes, 5.000, 3.000, isso só contar do homem, porque é a sociedade muito machista, sem contar as mães, as mulheres, as crianças. Então ele achava que, e depois ele vendo, quando Jesus entra em Jerusalém, sentado no lombo de um jumento, o povo estendia os mantos no chão, com galho de palmeira, louvava Jesus, né? Rosana nas alturas. E foi toda aquela manifestação de recepção a Jesus, clamorosa, momentânea. Ele achava que o povo
iria apoiar Jesus. Porque quando chegasse a semana, estava a próxima semana de comemorar a Páscoa judaica, havia a tradição de se soltar um preso. Ele achava que o povo pediria para soltar Jesus, dali haveria uma insurgência, uma revolta para libertar o povo judeu do jugo de domínio do romano. E diz Amós que ele ficou triste porque ele ouviu Jesus dizer na cruz, né, Pai, por que me abandonaste? E também ele esqueceu que Jesus disse, Pai, obrigado por ocultar dos doutos e sábios e revelar aos pequenos e humildes. Jesus não queria fazer prosélito, né? Jesus não queria falar para aquele que não queria ouvir. Ele veio mais uma vez com a missão dele de ensinar o caminho para vivermos o amor incondicional que nos liberta da escravidão do ego. Então, o tiro saiu pela culatra. Jesus foi levado à presença lá do príncipe da sinagoga, julgado, mas eles que não queriam assumir essa responsabilidade, com medo da revolta do povo, eles mandam para Herodes, Herodes manda para Pilatos, governador da Palestina, lá da área da Palestina, representante do imperador romano, mas Pilato vê que os príncipes da sinagoga, eles tinham inveja de Jesus, né? Do que Jesus fazia, da popularidade. Então, no dia que ele ia dar a sentença, a mulher dele chega para ele e pede que ele não se meta nessa situação, porque ela sonhou com Jesus. Eu sonhei com esse homem, ele é santo. Mas, né, nos estudos de livros psicografados, é dito que Pilatos não queria perder o cargo dele, não queria ir contra Roma, nem contra judeu, e perder as mordomias dele, do poder temporal. Então ele aproveitava, se aproximando da Semana Santa, ele joga para que os judeus decidam. Ele diz, eu lavo a minha mão. E foi lá, lavou a mão dele, quer dizer, deixo por conta de vocês. E pergunta, veja só, faz a seguinte pergunta para o povo. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o sanguinário, ou este Jesus, o rei de judeu? Mas o povo, intuído pelos opositores de Jesus, tanto desencarnado como encarnado, pagam, né, os príncipes da sinagoga pagam vários influenciadores para que influenciasse a população a pedir que solte Barrabás, não a Jesus. É isso que a gente vê nos filmes contando a história. Quem vocês querem que solte? E o povo grita Barrabás. Porque Jesus, os opositores, os espíritos que vieram exilar de outro planeta, não quer que a Terra, o ser humano evolua, que eles serão expulsos, exilados do planeta Terra. E muitos estavam reencarnados para que isso achavam que assim fracassaria a missão de Jesus. E na verdade não, né? Não se fracassou. Então Judas, vendo aquilo tudo, ele se entristece, ele se deprime, ele se destrutura e se acha perdido, abandonado por Jesus. Então ele vai, suicida. Mas depois Maria, nossa mãe espiritual, né, vai ao abismo e resgata ele. Então, tanto Amós prova que Judas não traiu, e essa psicografia, não lembro, perdão,
o livro. Faz muito tempo que eu estudei esse livro e não, uma falha, não escrevi o título para tê-lo, mas prova-se que Judas não traiu Jesus. E nesse livro diz que Judas, esse espírito, ficava muito triste pela incompreensão do povo. Antigamente era muito, aqui onde eu moro, em Guaratiba, existia malhar o Judas. Fazia um boneco de pano e malhava. Então que ele fica muito triste. E Judas se redimiu, veio tendo várias reencarnações. A última, que a espiritualidade informa, ele reencarnou com Joana d'Arc, que libertou a França do jugo da Inglaterra, que dominava há 100 anos. Então foi dada a ele as condições de ele libertar o povo do domínio do outro. E mais uma vez, Judas não traiu Jesus. Judas foi incompreendido. Achar que o povo iria pedir a libertação de Jesus pelos efeitos que Jesus fez a eles, a cura, né? Alimentou, mas nós somos ingratos, né? A gente não vê a parte espiritual, nós vemos sim os efeitos físicos, né? A parte física. A maioria de nós ainda nos prendemos assim. E até hoje nós achamos que Jesus veio para libertar, nos libertar do pecado, nos salvar. Mas isso é tema para um outro canal. Espero ter podido explicar aos senhores, às senhoras. Se houve dúvidas, nós estaremos prontos a esclarecer. Se gostaram, dê o seu gostei, seu joinha, seu like, é muito importante. Compartilhe também, é importante essas duas ações de dar o gostei, compartilhar, porque o sistema do YouTube vai saber que é bem aceito os temas do canal e vai colocar os temas que nós compartilhamos aqui junto com outros temas de outros vídeos, de outros canais, quando pesquisar vão encontrar. Vá, por favor, no comentário, deixe sua pergunta, sua crítica, sua opinião, sua sugestão. Quem não se inscreveu, se inscreva, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos que eu produzirei no canal. Que o Cristo que vive em mim saúde o Cristo que vive em você. Namastê.